nós hoje vamos conversar um pouco sobre... A gente vai fazer uma pregação um pouco fofa hoje. Fala isso para quem está do seu lado e fala assim: hoje é fofo o negócio. Fala assim. Faz assim. O pessoal vem aqui, o Lucas fala de inferno, bate, lê o negócio lá do inferno, fala: se não for pro inferno, não vai sofrer. Aí vem o Gabriel Cesarino e também bate em nós, fala um monte de coisa. E hoje, eu acho que Deus queria aliviar um pouquinho para vocês hoje. Ele pegou e falou assim: seja fofo com eles. Fala de novo, faz assim de faz assim, vira para quem está atrás e fala assim: faz isso. Aperta a bochecha. Não, brincadeira, não precisa. Então hoje Deus veio trazer para nós uma palavra que é para nos trazer esperança. Fala isso, esperança, fala aí. Fala aí, esperança. Muito bem. E nós vamos ler hoje um trecho do livro dos Salmos. Quem gosta aqui do livro dos Salmos? As pessoas levantaram a mão. Quem está com Bíblia, vai abrindo enquanto eu vou falando com vocês. Salmo 123. Vou contar o segredo para vocês, a minha passagem preferida da Bíblia, que a gente vai conversar hoje. Legal, hein? Salmo 123. Enquanto vocês vão abrindo, uma introduçãozinha rápida sobre o livro dos Salmos. O que é o livro dos Salmos, gente? É um compilado de orações. Certo? Então, se vocês pegarem aí esses 150 capítulos que existem, vocês vão ver que tem diversos tipos de orações que acompanham o ser humano durante diversos momentos da vida dele. Certo? Fica comigo, eu sei que tá frio, eu sei que tem gente aí do seu lado, mas não perde. Deus vai ser fofo com você hoje, hein? Por favor, fica comigo. Mas então, são diversos tipos de sentimentos que a gente pode perceber nos salmos. Então tem salmo que traz uma mensagem de alegria, quando o salmista está feliz. Tem salmo que traz assim: nossa, que dor, que angústia, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abandonado. Tem salmo que a gente vê ali um certo medo da morte. Tem salmo que a gente vê ali uma esperança na vida. Então assim, são várias orações que acompanham ali os diversos sentimentos que a gente pode ter no nosso dia a dia. Beleza? Até aqui? Tamo junto? Faz um joia, tamo junto? Tamo junto? Tamo junto então. Mas no geral, os salmos podem ser agrupados assim, bem didaticamente, em dois grupos, tá? Então a gente tem os salmos, que eu escrevi aqui, que eu esqueci as palavras. A gente tem os salmos de súplica e os salmos de louvor. Então os salmos de súplica, pedindo as coisas: nossa, tá difícil para mim, Senhor, me dá a graça, porque se você não me der a graça eu não vou conseguir, fica comigo, Senhor. Esses são salmos de súplica. E tem os salmos de louvor, quando o salmista reconhece que Deus agiu na vida dele, que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus livrou ele de alguma coisa, enfim. Então os salmos Ixi, vocês estão comigo ou não estão comigo? Tem dois tipos de salmos, tipo os salmos de súplica e os salmos de louvor. Os salmos de súplica e de... Nossa, gente, que isso, velho? Os salmos de... Pronto, agora vocês estão comigo. Hoje a gente vai ler um trecho aqui, o Salmo 123. É um salmo que a gente poderia encaixar nesse grupo dos salmos de louvor. Então ali o nome desse capítulo, pelo menos aqui na Bíblia, eu perdi a página aqui, reconhecimento pela intervenção de Deus. Então é o salmo que faz a gente refletir o modo que o Senhor caminha ao nosso lado em todos os momentos, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês, Salmo 123, se você está com a sua Bíblia. Se o Senhor não estivesse estado conosco, sim, diga ao Israel, se o Senhor não estivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos. Quando seu furor se desencadeou contra nós, as águas nos teriam submergido. Uma torrente teria passado sobre nós. Então nos teriam recoberto as ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres.
o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Palavra do Senhor. Não é uma palavra linda? O que essa palavra vem falar, gente? A gente tem dificuldade. Ai, nossa, quando ele fala que os homens se insurgiram contra nós, quando as coisas do mundo vieram contra nós, quando o pecado pegou no nosso pé, quando o inimigo tentou ganhar a gente, quando a gente teve dificuldade, nossa, a gente quase foi submergido, a gente quase foi levado pela água, a gente quase perdeu, mas o Senhor estava com a gente. Ele fala isso aqui, olha o que ele fala aqui no final: bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa. O Senhor não entregou a gente como presa ao inimigo que queria nos ganhar quando a gente foi tentado. E muitas vezes quando o inimigo tentou ganhar a gente, quando a gente quase se perdeu, o Senhor não nos entregou, o Senhor não deixou que a gente fosse. E bendito seja o Senhor por isso. Isso que esse salmo vem falar é uma oração, gente, de quem reconhece que o Senhor está com a gente, que o Senhor está com a gente em todos os momentos que a gente passa. É uma oração aí de quem sabe que se não fosse pelo Senhor, a gente teria perdido diversas batalhas. A gente teria aí, é uma oração assim de agradecimento, reconhecimento que o Senhor realmente nos livra de muitas ciladas, como ele fala aqui, de muitas armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. Assim como o caçador tenta pegar o pássaro lá, tem uns jeitos de fazer umas armadilhas, né? uns gravetos, uns negócios assim. O demônio está o tempo inteiro tentando ganhar a nossa alma. E bendito seja o Senhor que não abre mão da gente, que não larga a gente e que não deixa a gente ser entregue a isso. É isso que esse salmo vem falar, gente. Porque assim, se a gente parar para pensar um pouco, né? Nós seres humanos, nós somos pecadores, não somos? Eu brinquei no começo, né, que ia ser um pouco fofo o negócio, mas assim, é claro, a gente precisa se preocupar, precisa vir aqui na frente e falar pra gente se converter, pra gente ter vergonha na cara, largar a mão de ser pecador mesmo, precisa disso tudo. Mas a gente não pode esquecer que a nossa carne, a nossa natureza é fraca, que a gente é humano. Que a gente é humano e que a gente tem um Deus que sabe disso. A gente não pode esquecer disso. Então nós seres humanos, gente, a gente é pecador, a gente é meio cabeça dura, não é? Pergunta para quem está do seu lado: você é cabeça dura? Responde com sinceridade para a pessoa. Responde com sinceridade aí. A gente é meio cabeçudo, a gente é cabeça dura, a gente tem dificuldades, a gente não consegue enxergar muito bem o agir de Deus na nossa vida, não é verdade? Estou falando, só eu que passo por essas coisas, vocês também passam. Eu sou meio só eu? Eita, ferrou para mim então, hein? Eu acho que tudo nós passa por isso aqui. O ser humano é assim, gente, é a nossa natureza. E quando a gente passa pelas dificuldades, quando a gente tem as nossas situações, às vezes a gente se sente até mais perdido, a gente se sente às vezes distante de Deus. E tem algumas situações que na nossa vida às vezes dá a sensação que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue acertar, sabe? Que a gente tenta e sei lá, parece que não vai. Quando a gente tenta vencer um pecado, quem nunca ficou tempos e tempos, sei lá, meses, talvez anos, lutando contra um pecado, e toda vez que cai, nossa, aquela sensação, eu não vou conseguir, que é isso que está acontecendo? Sabe, nós somos seres humanos, gente, não é só você que passa por isso, também passo, tá bom? Todo mundo aqui passa por isso. Então a gente passa por essas coisas, a gente tem vontade de desistir das coisas de Deus, vontade de desistir do que é bom. A gente tem desânimo de vir aqui no grupo, de servir. A gente tem medo, a gente tem dificuldade, a gente tem insegurança. Todo mundo tem isso. Se alguém aqui levantar a mão e falar que não tem, eu vou pedir para o Senhor arrebatar você então, para você ir lá para cima rezar por nós, porque tudo nós tem isso aqui. E assim, são situações, gente, que exige sim um esforço da nossa parte, a gente precisa se preocupar. Eu não estou falando que a gente tem que deixar essas coisas de lado. Não, a gente vai ter que lutar para vencer os nossos pecados, sim. A gente vai ter que lutar para vencer os nossos medos. A gente vai precisar lutar, a gente vai precisar fazer por merecer o céu. Quem quer ir para o céu? Quer erguer a mão. Todo mundo quer ir para o céu aqui. E se a gente quer chegar lá, a gente vai ter que fazer por merecer. Porque não é qualquer um que entra lá. Mas se a gente caminha, gente, no dia a dia,
pensando que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que vencer pecado, que a gente tem que vencer medo, que a gente tem que vencer um monte de coisa, que a gente tem que chegar no céu. Só com as nossas forças humanas, o negócio vai ficar difícil. Como é que vai ficar difícil? Vai ficar impossível. Porque se não for a graça de Deus na sua vida, se não for o amor de Deus, se não for esse Senhor que não permite que você seja entregue aos laços do inimigo, quando o inimigo tenta te pegar, você não vai conseguir chegar lá. A gente não consegue, a gente não consegue. A gente precisa contar, se não for a graça de Deus, a gente não vai. Se não for a graça de Deus, você não vai vencer esse pecado que você está meses e meses lutando, levando na confissão, que você já chega no padre, de novo, você não precisa nem falar o que é, o padre, eu te absolvo. Se não for a graça de Deus, gente, a gente não vai conseguir vencer. A gente não consegue ir para o céu se não for a graça de Deus. A gente não consegue perder os nossos medos. A gente precisa, gente, em todos os momentos da nossa vida, lembrar que a gente tem um Deus que caminha conosco, que a gente tem um Deus que a gente pode virar e falar: bendito seja o Senhor que não nos entrega. A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Se a gente realmente, gente, procurar o Senhor com confiança, com fé, sabendo disso, sabendo que o Senhor está com a gente, sabendo que quando a gente passar por uma dificuldade, sabendo que quando a gente quiser desistir, Ele vai estar com a gente vai conseguir chegar lá. É um processo, é um caminho, mas a gente vai conseguir chegar lá. Meio como eu comecei essa última frase minha aí com um se, né? Se a gente... Então, o ser é uma condição. Se a gente der um passo e procurar o Senhor com confiança, foi assim que eu comecei a minha frase. Então, se você fizer isso, então isso exige um passo seu. Você caminhar ao lado do Senhor, você contar com esse Senhor que está ao seu lado, que não te entrega como presa, isso exige um passo seu. Que essa pessoa que está do seu lado não pode tomar por você, que eu não posso tomar por você, é você que vai ter que fazer isso. Procurar o Senhor com confiança. E aí o que é que eu quero dizer com confiança aqui, né? Às vezes a gente confunde. Não é uma confiança no sentido de prosperidade. Tipo assim, se eu procurar a Deus, Deus é bom, Ele vai dar tudo que eu quero. Então se eu procurar a Deus eu vou ter um carro, se eu procurar a Deus eu vou ter um emprego, eu venho na missa todo domingo aqui, então... Deus vai me dar uma vida boa, vou aposentar com 23 anos, não vou mais trabalhar. Nossa, chutei o balde agora, né? Mas não é uma confiança nesse sentido de prosperidade, de que Deus é esse cara bacana que está distribuindo coisa pra gente. É uma confiança no sentido de que Deus está ao nosso lado em todos os momentos e que independente do que acontecer, Ele sabe o que é bom pra gente. Ele sabe o que é bom pra gente e, como a palavra aqui disse, Ele não nos entrega as presas se a gente procurar. Lembra, sempre tem um se nós buscarmos o Senhor. Então é realmente essa confiança de que a gente caminha do lado do Senhor que sabe o que é melhor pra gente. O Senhor que sabe o que é bom pra gente. Realmente esse Senhor que caminha ao nosso lado. E assim, cada um de nós aqui tem o coração de uma forma, certo? A gente chegou aqui, todos nós nessa noite, com o coração de um jeito. O meu de um jeito, o seu de um jeito, o seu do outro. Cada um tem aqui as suas alegrias. Por exemplo, o Pedrão gosta de malhar, velho. Malhar não é muito uma alegria pra mim, entendeu? Mas pra ele é legal, é a alegria dele essa, entendeu? Cada um tem as coisas que alegra a gente. Cada um tem as coisas que traz esperança. Cada um tem sonhos no coração. Moisés tem sonho de ver o Santos ser campeão até hoje, não conseguiu, coitado. Uma hora ele vai conseguir, entendeu? Mas é um sonho dele, entendeu? Mas assim, cada um tem o seu sonho, cada um tem as suas esperanças, cada um tem as coisas que alegra. Assim como também cada um tem os seus medos. Cada um tem as suas inseguranças. Cada um tem as coisas que tem dificuldade. Cada um tem os pecados que tem dificuldade de vencer. Mas assim, se a gente buscar a Deus com confiança e souber que Ele caminha ao nosso lado, do jeito que o nosso coração se encontra aqui nesta noite, do jeito que Ele nos chamou, do jeito que Ele nos colocou aqui nesse grupo nessa noite,
e a gente tiver realmente essa sinceridade de estar querendo buscar o Senhor, no final das contas, as coisas sempre se acertam. As coisas sempre se acertam. Porque o Senhor não nos entrega ao laço do inimigo. O Senhor não nos entrega ao inimigo se a gente procurar Ele com sinceridade no nosso coração. Se a gente buscar fazer as coisas certas, se a gente buscar ser uma pessoa melhor, se a gente buscar seguir bem aquilo que a igreja ensina, se a gente buscar realmente confiar no Senhor, se a gente buscar realmente deixar de lado tudo aquilo que nos afasta dele, deixar de lado as situações, aí que entra a parte que a gente prega sempre aqui, né? Deixar de lado os pecados, deixar de lado as coisas que a gente sabe que é errado, que a gente fica fazendo porque a gente cabeça dura. Se a gente fizer tudo isso, e aí exige esse ser nosso, essa busca nossa, no final das contas as coisas dão certo, porque o Senhor está com a gente e Ele não nos entrega as armadilhas do inimigo, não nos entrega. Se as coisas estão boas, gente, na nossa vida, louvado seja Deus, agradece a Deus, pede a Deus que Ele dê a graça de continuar caminhando, de as coisas continuarem bem. Se as coisas estão ruins, está difícil, busca ainda com mais intensidade o Senhor, para que as coisas voltem a ficar boas, que as coisas se acertem e que a gente possa com confiança caminhar ao lado desse Deus que não nos entrega como presa nos laços do caçador. Não nos entrega. Amém? Eu vou contar uma história minha aqui agora para vocês, que acho que alguns estão acompanhando. O meninada foi jogar bola ontem também, né? Foi feio o negócio, né? Mas assim, ó, eu acho que a maioria sabe, mas eu estourei o joelho jogando bola ano passado, né? Tava jogando bola, o campeonatinho nosso lá do começo do ano, torci o joelho, saí mancando, carregado pelo Pedro, né? Tem vídeo até hoje. Fui no médico, não aconteceu nada, fiz uma operaçãozinha meia boca ali, fui voltar a jogar bola, torci de novo o joelho, aí dessa vez estourou tudo aqui dentro. Enfim, eu gosto pra caramba de jogar bola, né? Gosto, é um dos meus hobbies favoritos aí, coisa que eu gosto de fazer no tempo livre. Aí eu estourei o joelho, não posso mais jogar bola, né? Preciso operar, fazer reconstrução do ligamento, não sei o que, papapá. Fui fazer cirurgia em outubro do ano passado, né? E aí assim, gente, sinceridade pra vocês, recuperação é chata pra caramba. Acho que a recuperação da maioria das cirurgias não é legal, né? Mas essa aqui, cara, é joelho, é um mês sem colocar o pé no chão, aí a perna desse tamanho fica assim, aí você tem que depois voltar para fisioterapia porque você não consegue esticar a perna. Olha aí, gente, olha a debilidade que você chega quando você faz uma cirurgia. Eu não conseguia, esticar a perna mais do que isso, entendeu? Aí tem que voltar na fisioterapia, esticar a perna aos poucos, não sei o que, médico, exame, imagem. Aí tem que voltar pra musculação, porque se você não voltar pra musculação, você não vai recuperar a perna, vai ficar atrofiada, vai ficar menor. É um rolo. Mas faz parte, certo? Se eu quiser ter uma qualidade de vida, eu tinha que operar. Eu operei e fiz a recuperação, né? E aí assim, chegou um momento, depois de muito tratamento, que todo mundo virou pra mim e falou, ó, você tá bom agora, seu joelho tá bom. Eu fiz uns testes lá, saí pulando com o joelho só, pra lá. O fisioterapeuta falou, ó, pula pra cá, eu pulei pra um lado. Imagina a história aqui. Poxa, misericórdia. Aí pulei pra um lado, pulei pro outro, fui no médico. Eles falaram, ó, Gabriel, seu joelho tá beleza, velho, tá liberado. Você pode jogar bola, você pode pular, você pode fazer o que você quiser com esse joelhão aí, né? Só que assim, gente, o trauma fica, não fica? Nossa, que cagaço de jogar bola e estourar o joelho de novo. Eu não quero passar por essa recuperação de novo. É muito chato, O trauma fica. Então assim, jogar bola é um dos meus hobbies favoritos. Eu gosto de jogar bola, tenho vontade de jogar bola. Mas ao mesmo tempo eu tenho um medo que tá me parando aqui. Certo? Que é o medo de estourar o joelho de novo. Mesmo o médico tendo falado, o fisioterapeuta tendo falado, não sei o quê. E aí, beleza. Eu fiquei nessa aí por uns meses e tal. Todos meus amigos de vez em quando, vou jogar bola? Não vou. Jogar bola? Não, valeu, né? Vocês que estão loucos aí, fazer esse esporte perigoso. Vocês não sabem o que está esperando vocês aí. Aí, chegou uma vez que uns amigos meus chamaram eu para jogar bola. Eu falei, vamos. Falei, vamos. Descobri que meu pai ia também, nesse mesmo futebol que ia ter. Falei, eu vou. Mas uma das recomendações do médico foi, né? Volta devagar. Tipo, não volta com tudo. Volta jogando no gol. Volta jogando sozinho. Vai dar uns chutes. Eu falei, eu vou, mas eu vou pra jogar no gol.
que não vai ter disputa e tal. Aí eu fui eu, uns amigos, né, o Preto, o Felipe, o Lucas foram, meu pai foi. E assim, o meu pai, né, mora comigo, ele acompanhou um pouco como é que foi essa... Oi? É eu que moro com ele, né, verdade. Meu pai mora comigo, foi duro, hein, velho? Mas enfim, eu moro com o meu pai ainda, né, isso que eu quis dizer. E aí o meu pai, ele acompanhou um pouco essa recuperação minha, viu que foi meio difícil. Apesar de ele não saber a dor que passou estourando o joelho, de ele não saber o medo, o sentimento que dá aqui de estourar o joelho de novo, né? Ele viu que foi um processo difícil aí. E aí, cara, de verdade, o meu pai ficou feliz que eu fui jogar bola. O meu pai, ele zoando assim com a galera, sabe? Eu jogando lá, ele virava pra galera e falava, ô, é meu filhão. Vocês conhecem meu pai, né? Vocês sabem como meu pai é, né? Eles jogando, ó, meu filhão lá. E de verdade, ele ficou feliz que eu fui jogar bola. Porque ele percebeu que é um negócio que é bom pra mim, que eu gosto, que me faz bem, praticar esporte, sei que eu tava com medo e que eu consegui dar esse passo, sabe? Que eu consegui, enfim, esse é o meu filhão, essa foi a palavra do meu pai. E aí, gente, por que eu contei essa história, né? Meio besta, né? Essa história assim, o meu pai, gente, alguns conhecem meu pai aqui, sabe que é gente boa pra caramba, mas ele também é pecador. Ele também tem as dificuldades dele, também tem os anseios dele, os medos dele. E assim, o meu pai que tem a ruindade do ser humano, o pecado na carne, né? O meu pai que não estava aqui dentro e que não sabe muito bem como é que é a dor de estourar um joelho, que não sabe como é que é esse medo de estourar ele de novo. O meu pai, que tem tudo isso, ele olhou para mim e ficou feliz que eu consegui dar um passo. Ficou feliz que eu consegui vencer um medo que estava ali me parando, não sei o quê. Isso, meu pai, o Kiko, meu pai aqui, ser humano. Imagina, gente, um pai que é perfeito. Um pai que... O meu pai não sabe o que é estourar um joelho. Meu pai não sabe o que é um medo de estourar de novo o joelho. Agora leva isso para o lado nosso, para nossas lutas espirituais, para os medos que a gente tem, pelas dificuldades que a gente passa. Imagina um pai agora que é perfeito, que não tem o pecado. Um pai que, diferente do meu, sabe o que passa no nosso coração. Um pai que assim, quando a gente tem uma situação, uma alegria, uma tristeza, um sonho, uma desesperança, ele sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas ele sabe assim, como se fosse ele vivendo, sabe? Porque ele conhece a gente. Imagina um pai desses, como ele não olha para nós. Imagina quando a gente passa pelas nossas dificuldades, quando a gente está tentando vencer os nossos pecados, quando a gente é tentado e a gente fala, não, hoje eu não vou ver pornografia. Hoje eu não vou abrir. Me veio isso na cabeça agora, mas eu não vou. Não, hoje eu tô com a minha namorada aqui, mas eu não vou colocar a mão onde eu não devo. Ah, hoje eu tô sozinho aqui, mas eu não vou me masturbar. Eu não vou. Ah, hoje eu tô acordando, eu queria ficar deitado aqui preguiçoso o dia inteiro, mas eu não vou. Eu vou levantar porque eu tenho que fazer isso. Isso custa pra gente. Assim como pra mim, sair do meu medo ali e jogar bola custou pouco. Diferente os custar, né? Que um custar de medo de jogar bola, de machucar, e um custar aqui de realmente querer vencer uma batalha espiritual. Imagina Deus, que é Pai, que não nos entrega como presa ao laço do inimigo que está tentando pegar a gente o tempo inteiro com essas tentações. Imagina ele lá de cima olhando, aí ele vira para os santos lá, fala assim, ó, esse é o meu filhão, ó, essa é a minha filhona. O meu pai Kiko foi capaz de fazer isso. Imagina um pai Deus. Imagina um pai perfeito. Imagina um pai que sabe o que passa no nosso coração. Deus está com a gente em cada uma das situações que a gente passa. Por isso que eu falei lá no começo, brincando que ia ser fofo, mas isso é verdade, a gente não pode esquecer, a gente precisa vencer pecado, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo, todo mundo sabe, mas a gente não pode esquecer que o Senhor está com a gente nessa batalha. A gente
gente não pode esquecer isso. Se a gente reconhecer realmente que Deus caminha ao nosso lado em todos os momentos, que Ele não nos entrega, se a gente procurar Ele, Ele não vai deixar que a gente se perca. Se a gente estiver buscando o Senhor, Ele não vai permitir que o inimigo pegue a gente como o caçador quer pegar o pássaro. Ele não permite se a gente procura Ele. Se a gente procura Ele. Basta essa entrega do seu coração, basta esse querer se doar para o Senhor, basta esse querer fazer a vontade de Deus, que o Senhor não vai permitir que você seja entregue ao inimigo. Não vai, porque Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai que olha por nós e que caminha com a gente. E gente, como eu falei, a gente aqui é tudo igual, nós somos tudo jovem aqui, uns são um pouquinho mais velhos, uns um pouquinho mais novos. As dificuldades que vocês passam, sei lá, com 18 anos, provavelmente muito parecidas com as dificuldades que eu passava quando eu tinha 18. As dificuldades que eu passo hoje com 23 são muito parecidas provavelmente com as dificuldades que o Preto, sei lá, passava quando ele tinha 23. A gente é jovem, a gente tem as mesmas dificuldades, cada um de um jeito, cada um numa intensidade, mas a gente está caminhando, gente. E essa caminhada, ela é árdua, não é? Eu não gosto de falar que é difícil, não sei o quê, porque quando a gente está com o Senhor, o Senhor faz com que o fardo dele é leve e suave, certo? Meu jugo, me perdi agora, mas meu jugo é leve e o meu fardo é suave, ao contrário. Alguma coisa desse tipo. Vocês entenderam, né? Não funcionou. Mas enfim, o Senhor, Ele está com a gente. E apesar de ser árduo, e árduo que eu digo, exigir um esforço da nossa parte, meio bobo, exigir um esforço meu, com um cagaço, ir lá e chutar a bola. Exige um esforço seu, pegar e falar, eu não vou ver pornografia hoje, caramba, eu vou jogar esse celular na parede, mas eu não vou ver. O joelho, né? Exige um esforço, gente. Então é um negócio árduo, é um negócio que a gente precisa gastar energia. Mas se a gente fizer isso com sinceridade de coração, mas tem que ser sincero, não adianta querer se enganar, tá bom? Porque se você conseguir se enganar, você não vai enganar a Deus. Precisa ser sincero o negócio. Se a gente conseguir, gente, o Senhor, Ele está com a gente em todos os momentos. E pra gente finalizar, uma dica de ouro, tá? Pra nossa vida. É difícil, tá? É difícil. Como eu falei, vocês passam por problemas que eu também passo. Mas, a gente não pode, em momento algum, esquecer disso. Porque se a gente esquecer, a gente tem um risco de cair no desânimo. E esses dias eu vi uma meditação sobre tentações. Como que o demônio tenta a gente, né? Como que a gente se sente, não sei o que, a gente diferenciar o que é tentação ou não. E o padre na meditação falava que a pior das tentações é a tentação do desânimo. Por quê? Quando você fica desanimado, você cede a outra tentação. E aí você vai ficar mais desanimado ainda, porque você caiu. E aí você vai ficando mais desanimado, você vai ceder a outra tentação. E esse negócio vira uma bola de neve. Vira um negócio que a gente não consegue sustentar. Então a tentação do desânimo é a pior delas. E é isso que o inimigo quer fazer com você. É isso que o demônio quer, que você fique desanimado na luta. Porque é árduo, exige energia. E aí quando a gente às vezes vai tentar e não consegue, se a gente ficar desanimado, a gente vai estar perdendo ali os pontos na batalha. O inimigo vai estar puxando a gente. Mas não deixa. Não esquece que o Senhor é esse Pai perfeito que está lá de cima com a gente, olhando por nós. E que se a gente buscar Ele com sinceridade de coração, Ele não vai entregar a gente para o inimigo. Ele não vai. Se a gente busca Ele, Ele não permite. Esse é o principal que você tem que levar aqui para você hoje. Então, gente, se tiver bom, procura a Deus, agradece a Deus. Se tiver ruim, procura mais ainda a Deus, para que tudo volte a ficar bom. Pede a graça para Ele deixar. Reza, de verdade, finge que Jesus está aqui do seu lado, porque Ele está, né? Mas olha, Jesus, está difícil aqui para mim, isso aqui. Ou tá legal isso daqui. Tá bom isso daqui, isso aqui tá ruim. Isso aqui eu acho que eu não vou conseguir. Tô meio desanimado. Então me dá a graça de eu deixar esse desânimo de lado e caminhar. Me dá a graça de deixar esse desânimo de lado e ir para frente. E aí cada passo diário que você der, cada vez que o Senhor pedir algo para você, deixar de lado as coisas que te afastam dele, deixar de lado o desânimo, tudo isso, cada passo que você der, agora vai ressoar na sua cabeça uma vozinha assim:
esse é o meu filhão, essa é a minha filhona, porque Ele está com a gente e Ele não nos abandona. Amém? Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente rezar. Feche seus olhos nesse momento. Coloque-se na presença do Senhor. E como eu